Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler um texto sagrado, aproveitando que os irmãos estão de pé. Salmo de número 146. Vamos ler esse texto sagrado, Salmo 146, versículo de número 5. Salmo 146, versículo 5. Quem achou, diga: eu achei. Aqui a esquerda não achou ainda, né? Diz assim o texto sagrado: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Amém. Muito obrigado, tome o vosso assento. A Deus seja toda a honra, a Deus seja toda a glória. Só Ele é digno de ser adorado. Só Ele é digno de ser louvado. A gratidão ao Deus da minha alma por estar com os irmãos mais uma vez. E quero agradecer todo o carinho que sempre sou recebido aqui. Desde quando cheguei ali na porta, os irmãos já vieram me cumprimentar, nos abraçar. E é bom revê-los esta noite. Eu me sinto em casa. Quero agradecer todos os pastores, obreiros, sem mencionar nomes, para não esquecer de ninguém. O meu carinho e a minha gratidão a Deus pela vida desta igreja. Deus abençoe poderosamente. Sei que o pastor Coutinho está em viagem, mas nós deixamos aqui nosso agradecimento a ele. Louvar a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Agradecer ao Senhor pela vida do irmão Liermes, que me conduziu até aqui. Deus abençoe. O irmão Liermes trabalha com as missões ali em Salisbury. Deus abençoe a todos vocês. Eu sei que nós estamos numa noite, dia de semana, e precisamos entender que todos os irmãos têm as suas atividades, seus trabalhos, e eu prometo que eu não vou me demorar muito. Louvar a Deus pela vida do pastor que louvou ao Senhor, pastor Lu. Deus abençoe no seu ministério, na sua vocação, na sua chamada. Deus usa cada um segundo Ele quer. E eu também já tenho andado nesse mundão por aí, já mais de 20 países pregando, e a gente vê Deus usar as pessoas como Ele quer usar. Deus seja glorificado. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pelas vossas orações, pela vossa cooperação no reino de Deus. Eu sei que muitos irmãos oram por nós, cooperam, pelos projetos missionários que estamos desenvolvendo naquelas regiões áridas da África. Jesus está sendo glorificado. Jesus continua sendo glorificado. Nas regiões islâmicas que estamos trabalhando ali, eu estava dizendo que Jesus tem derramado o seu Espírito ali naquelas regiões do deserto do Saara, e nós estamos vendo um grande mover de Deus de salvação. E é uma época, é um tempo de avançarmos. Eu estava pensando agora, outro dia, saiu algumas reportagens sobre o que está acontecendo no mundo islâmico, e nós estamos vivendo esta realidade ali. Jesus tem se manifestado e aparecido para muitos muçulmanos em sonho, e eles estão correndo para as igrejas para buscar salvação em Cristo Jesus. Há pouco tempo atrás, um moço sonhou na madrugada que Maomé apareceu para ele no sonho, tomou ele pela mão e disse: venha e eu vou lhe levar ao paraíso. E os dois foram caminhando, seguindo. De repente se depararam com um rio muito largo,
E Maomé disse a ele: o paraíso, o céu é do outro lado do rio, e eu vou lhe levar para o céu. Tomou ele pela mão e começaram a andar sobre as águas daquele rio. Quando chegaram no meio do rio, deu um vento forte. Maomé olhou para ele e disse: me perdoe, eu pensei que eu podia lhe levar ao paraíso, mas eu não posso. E afundou no rio. E ele ficou sozinho com medo. E quando ele estava ali tremendo, do outro lado do rio vem alguém andando sobre as águas. E ele disse que era um homem vestido de branco, que ele não pôde ver o rosto. Estendeu a mão para ele e disse: não tenha medo, eu sou Jesus e posso lhe levar ao paraíso. Ele saiu desesperado na madrugada a procurar alguém que pudesse lhe falar de Cristo, e ele está servindo ao Senhor, porque só Jesus pode nos levar ao paraíso, ao céu de glória. Então há um grande mover de salvação naquelas regiões, e são estas as notícias que eu trago aos irmãos. Nós acabamos de realizar esse ano mais uma cruzada de evangelismo. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu saí do Brasil e depois que eu estava aqui já em Boston, eu lembrei do pendrive que eu tinha com as filmagens, com as fotos, deixei em cima da mesa em casa. Isso é obra do inimigo, né? Mas se alguém quiser ver alguma coisa, ainda está no Facebook, ali tem muitas imagens. Mas deixa eu dizer para os irmãos que esse ano nós realizamos uma cruzada e foi lindo demais o que Jesus fez. Eu fiquei maravilhado com o poder de Deus. Cada dia mais a gente vê a mão do Senhor estendida. Nós tivemos ali mais de 100 muçulmanos que se converteram a Cristo Jesus. Mais de 100 almas que se dobraram aos pés do Senhor. Nós iniciamos uma igreja naquela região e agora iniciamos a construção de um templo sem nenhuma alma, irmãos. Era só animistas, feiticeiros e muçulmanos. Nem católico tinha lá. Se tivesse um, a gente abraçava e beijava, irmão em Cristo. Mas nada. Nós iniciamos aquele trabalho. Deixa eu resumir para vocês que até o mês de março, abril por aí do ano que vem, já vai chegar a 1000 membros. Eu repito, vai chegar a 1000. Nós iniciamos sem nenhum, isso há 2 anos atrás, porque é um mover do Espírito Santo ali. É coisa linda o que Jesus está fazendo naqueles interiores lá. E esse ano a manifestação de Deus foi tremenda. Veio um moço para aquela campanha evangelística, e o pai dele trouxe ele com 17 anos, ele veio se arrastando, ele nunca tinha andado na vida. A perna dele, os joelhos com a pele grossa, só arrastando no chão, nunca andou. E ele veio para aquela cruzada. Veio uma outra velhinha que veio sendo empurrada 35 quilômetros dentro de um carrinho de mão. 35 quilômetros. Você já pensou, irmão? É distância, né? Empurrar alguém dentro de um carrinho de mão, 35 quilômetros. Ela veio sendo empurrada pela filha, pelos matos, e chegou onde nós estávamos. E eu olhei e ela disse: eu creio que o Jesus que vocês pregam pode fazer alguma coisa por mim. Aí eu me arrepiei, digo: e se ele não fizer? E agora? A gente é meio incrédulo, né? E se ele não fizer, como é que fica? Mas nós oramos e Jesus teve misericórdia. Os obreiros oraram, ela levantou e foi para casa empurrando o carrinho, ela mesma. Aleluia! Mas aquele moço me chamou a atenção e o nosso coração ficou quebrado. Ele estava ali, ele cria, ele pedia misericórdia. Os obreiros oraram, nós oramos por ele. E ele foi embora sem ser tocado por Deus. Aparentemente a gente ficou tão triste. Mas fomos para casa à noite, num lugar bem deserto. De manhã estávamos dando ensino para aqueles que aceitavam a Jesus. No outro dia chamávamos para dar um ensino bíblico. E quando estamos reunidos no pátio do local onde alugamos para a igreja, o pai daquele moço entrou correndo e disse: ei, meu filho levantou hoje pela manhã e está caminhando pela primeira vez. Mas ele fez um barulho tão grande. A gente perguntou: cadê ele? Onde está ele? Lá vinha ele dando os primeiros passos, andando e dizendo: ele me ouviu, ele me restaurou. Irmão, aquilo foi uma bagunça no mundo espiritual ali dos muçulmanos, que eles estão confusos até hoje.
porque Jesus é poderoso demais. Então nós estamos avançando e precisamos correr mais rápido, enquanto há este mover do céu ali. Está acontecendo um movimento de salvação no mundo todo. Eu estou crendo, irmão, num grande despertamento antes do arrebatamento da igreja. Eu creio que no céu vai ter mais gente do que no inferno, porque Jesus não vai perder para o diabo, ele não perde jamais. E antes que a trombeta toque, ele vai salvar milhares e milhares e milhares de pessoas sobre a terra. Você pode crer nisso, irmão? Nesse movimento aí, Jesus vai salvar a tua casa, a tua família, os teus parentes. Você não vai subir para o céu sozinho, não. Eles vão subir junto com você, servindo a Deus. Aleluia. Isto é maravilhoso demais, né? Nós estamos ampliando os nossos orfanatos. As nossas crianças todas passaram de ano, para a glória de Jesus. Iniciou agora a escola, e elas estão ali animadas, felizes. Batizamos já 4 adolescentes do orfanato, que vieram jogados e abandonados pelas famílias, órfãos de pai e de mãe, mas encontraram a Jesus ali, e já se decidiram pelo batismo, e estão servindo a Deus conosco ali. E agora nós estamos ampliando mais esse projeto, porque há muita carência. Nós não temos espaço para colocar mais criança dentro dos orfanatos ali no Mali, e algumas estão sendo largadas no portão e a gente não tem o que fazer. Estamos procurando outros orfanatos de outras organizações que possam acolhê-los, e há uma urgência para ampliarmos isto. Nós adquirimos ali um terreno, já estamos cercando, graças à ajuda dos irmãos ali de Salisbury, outros irmãos. São 2 hectares onde nós vamos construir. E estamos correndo, porque estamos entendendo que é o tempo da colheita. O pastor falou aqui que a seara realmente é muito grande. Poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. De maneiras que agora estamos orando, levantando recursos para iniciarmos estas construções. Em janeiro estamos fazendo mais uma cruzada em uma outra cidade, chama Cati. A cidade tem 200 mil habitantes, uma pobreza naquela região de África incalculável. 200 mil habitantes tem uma congregação só, coberta de zinco, com meia parede de barro, e 8 pessoas, no meio de 200 mil, 8 pessoas, servindo a Deus. Então nós vamos fazer a cruzada este ano, crendo num grande mover do Espírito Santo, em janeiro. Se irmãos puderem nos ajudar em oração, de 26 a 30 de janeiro, anote essa data para orar, para jejuar, e nós vamos mandar aqui as informações do que Jesus vai fazer lá. Eu já estou crendo no movimento do Espírito Santo. Não temos nem $1 para fazer a cruzada, vai custar $7.000, mas não tem nenhum, mas eu já estou com ela pronta, e já estou vendo as vidas transformadas para a glória de Jesus. Se alguém quiser nos ajudar, sinta-se à vontade. Nós precisamos de socorro para fazer esta cruzada em janeiro, e eu creio que os recursos vão chegar no nome de Jesus de Nazaré. Amém? Quem vai orar por nós? Me deixa tranquilo, pelo menos com isso. Quem vai orar? Por favor, eu preciso saber disto. Orem por nós, para que a mão do Senhor esteja estendida. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero falar rapidamente sobre ações ou atitudes daqueles que creem, daqueles que acreditam no poder do nosso Deus. Nós precisamos cada dia mais entender e compreender que Deus é digno da nossa confiança. Ele é o Todo-Poderoso. Ele existe por si só. Ele é Deus eterno. E nada pode ser comparado à sua grandeza. Mas parece que às vezes nós confiamos em Deus desconfiando. Confiamos desconfiando. É como um pai que o seu filho completou a idade de tirar a carteira de motorista. O menino vai lá, tira a carteira de motorista e vem para casa e diz: pai, eu já sei dirigir, quero o seu carro para me dar uma volta. Aí o pai pega a chave do carro, entrega para ele e diz: vai, meu filho, dar a volta.
E eu pergunto, o pai fica tranquilo em casa, sossegado, que o menino sabe dirigir, vai dar umas voltas e vai voltar? O pai fica olhando no relógio e na porta, cadê esse menino? Cadê esse menino? Confiou desconfiando. Assim às vezes nós fizemos com Deus, mas precisamos entender e saber que Ele é todo poderoso e é capaz de fazer qualquer coisa que nós às vezes pensamos ser impossível. Este salmo, ele mostra o contraste entre a fragilidade do homem e a grandeza de Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se queremos agradar a Ele, precisamos crer nele. Deus espera que nós depositemos toda a nossa confiança nele. E fé, irmãos, vai muito mais além do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Fé é algo que você tem que praticar a cada dia. E eu sempre digo que fé não tem tamanho. Fé é fé. Não existe fé grande nem fé pequena. Assim como não existe pecado grande nem pecado pequeno, não existe fé grande e fé pequena. Ora, pastor, mas Jesus não disse que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda dirá a esses montes: transporta-te daqui para outro lugar, e assim lhe fará? Não é de tamanho de fé que Jesus está falando? Não, Jesus não está falando do tamanho, Jesus está falando do gênero, porque logo em seguida ele continua dizendo: a mostarda, ela é uma das menores sementes, mas quando ela é colocada na terra, ela cresce, fica uma árvore grande, as aves do céu vêm e fazem ninhos sobre ela. Onde está o segredo da fé? Se você pegar um grão de mostarda, colocar dentro de um copo, deixar uma semana ali, quando você voltar, o que você vai ter? Uma semente de mostarda dentro de um copo. Mas se você pegar a semente de mostarda e colocar na terra, aguar ela e voltar daqui a algum tempo ali, o que você vai ter? Uma planta que nasceu e cresceu. Qual o segredo então? O segredo está na prática diária da fé, no uso diário da fé. Nós todos aqui temos fé. Paulo disse: pela fé que uma vez vos foi dada. Quando aceitamos a Cristo, recebemos fé. Agora precisamos praticá-la, e ela vai se desenvolvendo, daqui a pouco ela vai se tornar tão forte em nós, que nós teremos fé para dizer ao monte: saia daqui e vá para lá, e ele vai obedecer, pelo tamanho, ou seja, pela dimensão que a nossa fé vai tomando. Você já viu pessoas orar e dizer: Senhor, me dá uma fé grande, aumenta a minha fé. Deus vai olhar e vai dizer: para que você quer uma fé grande se você não usa a que você tem? Para que você quer um caminhão de fé se você não usa a pequena pazinha de fé que você tem? Você já tem o começo, use ela e você vai ver o que vai acontecer. Eu gostaria que você desse um beliscão e quem está ao seu lado diga para ele: você tem fé. Deus não falha. Deus não falha, Ele é Deus. Então, a atitude de quem crê primeiro, quem crê age, quem crê tem ação. É um princípio que existe, de que toda ação gera uma reação. Aí Deus diz: chegai-vos, pois, a Deus. Ação. Qual a reação? Ele se chegará para vós. Aí a Bíblia diz: batei, é a ação. Qual a reação? Abrir-se-vos-á. Pedi, é a ação. Qual a reação? E recebereis.
Então é o princípio: quem tem fé, age. E quando age, Deus se manifesta. Deus reage mais às nossas atitudes, às vezes, do que a sua própria vontade para conosco. Eu sempre me lembro daquele caso que aconteceu lá na Samaria. A Bíblia diz que havia fome em Samaria. Havia tanta crise dentro de Samaria que eles estavam vendendo esterco de pomba para comer. Estavam comendo cabeça de jumento, estavam matando os filhos para comer, canibalismo. E a Bíblia diz que na entrada da porta de Samaria havia 4 homens leprosos. Não podiam entrar na cidade porque tinha fome, eram leprosos, não podiam se aproximar das pessoas. Não podiam ir no acampamento do inimigo, porque seriam mortos. Estavam com fome e sem comida, sentados no portão. Um olha para o outro e diz: companheiro, a nossa situação é complicada. A nossa situação está difícil. Se a gente ficar aqui, o que vai acontecer? Um olha para o outro: vão morrer de fome. E entrar em Samaria? Não pode, não tem como. Ir para o inimigo? Vão nos matar. Mas lá tem comida. E se a gente arriscar ir lá, vai que eles nos deixem viver. O outro olhou e disse: não vou arriscar. O outro olha e diz: mas se a gente ficar aqui, vai morrer. Então morrer por morrer, vamos fazer alguma coisa. Aí concordaram: vamos para o acampamento do inimigo. Ação. Levantaram e foram para o acampamento do inimigo que estava lá, doido para invadir Samaria. Mas lá tinha comida, tinha alimento. Quando eles levantaram para agir, a Bíblia diz que Deus levantou-se do seu trono e agiu por eles. Toda ação causa uma reação. Deus não pode agir se você não agir. Ele aguarda a nossa ação. Aí a Bíblia diz que eles levantaram e foram andando. Lá no exército do inimigo, eles começaram a ouvir um barulho. Um olha para o outro e diz: companheiros, tem um barulho aí. A Bíblia diz que a terra começou a tremer. Cavalos e carros de guerra era o barulho que eles ouviam. Os generais, os soldados olharam e disseram: ei, Israel alugou todos os exércitos e estão vindo contra nós e vão nos massacrar. Ouça o barulho. Diz que a terra tremia, era tão forte o estrondo. E lá vinha o poderoso exército contra eles. Quem era o poderoso exército? 4 homens leprosos, com fome, cambaleando pelo caminho, quase mortos. Mas a Bíblia diz que na frente deles, Deus enviou um exército de anjos, fazendo barulho para espantar o inimigo. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Se você se levantar, Deus vai se levantar na tua frente e vai espantar o inimigo, e você vai alcançar aquilo que você precisa alcançar. Fé exige ação. 10 leprosos se encontraram com Jesus, não é? A Bíblia diz que 10 leprosos se encontraram com Jesus. O que foi que Jesus disse para eles? Olha, vocês vão e se mostrem ao sacerdote, e vocês vão ficar limpos. Irmão, é fé. Os camaradas olharam: mas ele não vai orar pela gente, não vai tocar em nós, não vai fazer uma benzedura aqui, não vai expulsar. Como é que a gente vai saber quando chegar? Ele disse: pela fé. Eles foram caminhando, um olhando para o outro. Não, eu estou leproso ainda. Mas ele disse que quando chegar lá, quando eles chegaram na frente do sacerdote, estavam curados. Ação. Ação. Eu venho aqui esta noite com esta palavra para você. Aleluia. Uma ação tua mudará o curso da tua história. Deus está aguardando apenas uma atitude para mudar toda a realidade em tua volta. Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o Jordão parou pela ação dos sacerdotes que molharam o pé na água. A Bíblia diz que Moisés com a vara tocou no mar e o mar se abriu. Eu estou me lembrando de algo que os rabinos em Israel afirmam.
Tem coisas que a Bíblia não registra, mas tem coisas que a história conta, e eu quero crer que seja verdade. João diz que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, o mundo todo não conteria os livros escritos. Os rabinos contam que quando Moisés estava na frente do mar, gritando para o povo: Deus fará um milagre, Deus abrirá o mar. O povo estava pressionando Moisés e dizendo: nós vamos morrer aqui, Faraó vai nos esmagar. Moisés encoraja o povo e diz: não, Deus abrirá um caminho no meio do mar. Um judeu saiu do meio da multidão e veio abrindo a multidão e foi gritando: eu creio no milagre, Deus vai fazer um caminho no meio desse mar. E ele veio gritando, empurrando a multidão, e entrou mar adentro. E eles contam que quando o judeu entrou mar adentro, a água foi subindo. E eles iam gritando: saia daí, você vai morrer afogado. E ele gritava: Deus vai abrir o caminho, Deus vai abrir o caminho. A água foi subindo, subindo, subindo. Quando a água estava dando no queixo, ele já estava quase afogado. Eles dizem que foi nesse momento que o mar se abriu e o povo atravessou do outro lado cantando: só o Senhor é Deus. Irmãos, não é assim às vezes na nossa vida. Parece que a água vai nos afundar e Deus deixa a água vir pelo pescoço. Aí Ele abre o caminho e você glorifica o nome dEle. Você olha e diz: não tem mais saída, vai morrer. Não vai não. Deus sempre estende a mão na hora certa. Ou receba nesta noite a ação de Deus sobre a tua casa. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Ele é o Senhor que nos dá a vitória. Segunda atitude de quem crê: primeiro, ele age. Segundo, ele espera. Ele sabe esperar. Ele tem paciência. Diga comigo: paciência. Pastor, não vem me falar de paciência em pleno século 21, que o mundo está a milhão. Está complicado falar de paciência. Ninguém tem paciência mais. O camarada está na frente do computador. Ele vai mandar um e-mail. Aí ele aperta ali e a bolinha fica rodando. Alguns segundos ele diz: meu Deus, que coisa mais lenta. Que coisa mais demorada. Está todo mundo correndo, querendo as coisas para ontem. E no tempo que era carta, que levava 30 dias para chegar, ficava tranquilo esperando. E no tempo que o cavalo levava a correspondência, ficava ali aguardando. Pastor, mas aquele tempo já passou. Mas não adianta. O tempo de Deus para nós não é o nosso tempo. Deus não trabalha no Cromos, Deus trabalha no Kairos, que é o seu tempo. E Deus não quer saber se tem internet veloz, se tem internet lenta. Deus não quer saber se tem supersônico, avião. Deus não quer saber nada disso. O tempo dele determinado para tudo vai acontecer no tempo que ele está determinando. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Esperar nele, saber que tudo vai acontecer no seu tempo, crendo que nada foge do seu controle. Mas está demorando, parece estar, mas Deus está no controle. Tem que ter paciência e perseverança. O menino ali em Mali, aliás, no Senegal, quando eu estava no Senegal ainda, esse menino, um dia eu desci para comprar pão, e eu passei na estradinha, e o menino me chamou, disse: ô branco, vem cá. Eu era o único branco da cidade. Onde você vai? Eu disse: eu vou comprar pão. Ele disse: eu tenho pão para vender. Eu olhei, tinha 2 pedras e uma tábua em cima. Tinha um pão, um tomate e uma cebola. Eu olhei e disse: onde está o teu pão? Ele disse: está aqui. Eu disse: mas esse pão não é velho? Ele disse: não, é pão de hoje. Só um, estou vendendo. Eu comprei o pão dele. Subi, no outro dia desci, ele estava no mesmo lugar e me disse: branco, vem cá, tem o pão. Eu olhei, tinha 2 pão, 2 cebolas e 2 tomates. O lucro de ontem eu aumentei hoje. E eu perguntei para ele: onde é que você quer chegar? Ele disse: eu serei dono de um supermercado.
Eu olhei uma tábua com pão, 2 tomates, 2 cebolas. Digo, tá bom. Irmãos, ele ficou ali meses, ele ficou ali mais de 1 ano com aquela tábua e aquelas coisinhas em cima. Um dia eu desci, viajei, voltei, quando voltei já não estava mais ali, ele estava num outro canto, 4 madeiras assim, colocou uma lona preta em volta e umas prateleiras, já tinha crescido. Passou mais de 2 anos, mais de 3 anos, eu viajei, fui embora dali. Um dia eu voltei só para ver. Quando cheguei ali não vi nada, perguntei pelo Dialo, era o Dialo o nome dele. Cadê o Dialo? Aí alguém disse, o Dialo, o moço que vendia aqui. Ah, tá vendo aquele mercado lá? Sim, ele está lá dentro, é dele, ele está perseverando a cada dia e crescendo. Aquilo me deu uma lição de perseverança, irmão, porque o brasileiro é campeão de começar e não terminar. A gente é campeão de fazer propósito e não cumprir com os propósitos. 31 de janeiro, meu Deus, as vigílias, o ano novo que está iniciando, esse vai ser o ano, vou ler toda a Bíblia, aí lê 10 capítulos e para. Esse ano vou emagrecer 5 quilos, emagrece meio quilo e para. E vai, faz propósito e promessa e não persevera. Aquele que crê em Deus, ele inicia e vai até o fim, porque Deus é o Deus de propósitos definidos e Ele nos ajudará a concluir os projetos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos saber, irmãos, que temos que esperar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Terceiro, aquele que crê segue. Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir pela fé, seguir sabendo que Ele nos levará a bons portos, Ele nos levará ao lugar seguro. Quando Jesus disse para Mateus, segue-me, foi a única frase que Jesus disse para Mateus. Quando ele estava sentado cobrando impostos, Jesus não falou mais nada, simplesmente olhou para ele e disse, segue-me. Mateus largou tudo e o seguiu. O texto original diz que imediatamente largou tudo e seguiu a Jesus, não questionou nada, pela fé. Quando o olhar de Jesus bateu nele, tudo foi mudado aqui dentro. Ele disse, eu vou seguir esse homem, porque ele tem coisas extraordinárias. Aquele que crê, irmãos, ele segue, e ele pisa onde Jesus pisou, ele faz o que Jesus fez, ele vive o que Jesus viveu, e ele vai avançando, e ele vai tendo vitórias, mesmo que as vitórias às vezes venham com cara de derrota, porque há vitórias que parecem ser derrota, mas não é. Deus está garantindo algo extraordinário. Eu não tenho tempo de falar aqui aos irmãos algo que aconteceu extraordinariamente com um missionário lá em África. Foi tremendo o que Deus fez lá, mas este homem, ele foi implantar igrejas nos interiores da África. Lá naqueles interiores, ele não conseguiu ganhar nenhuma alma para Jesus. 5 anos ele trabalhou, ele evangelizou, ele pregou. Só um menino pequenininho vinha na casa dele brincar com o menino dele. Ao final de 5 anos, a esposa adoeceu, estava grávida para dar à luz ao 2º filho. No parto, ela teve malária cerebral e morreu. Morreu no parto. Resultado de 5 anos de trabalho, nenhuma alma, a mulher morta e um filho recém-nascido para criar. Ele foi lá no meio do mato, abriu um buraco, enterrou a mulher, gritou para Deus e disse, eu fracassei, eu perdi a guerra, eu sou um derrotado, vou voltar para minha terra e não quero mais saber de ouvir falar desse negócio. E voltou para casa com seus filhos pequenos. Chegou lá na sua pátria, largou a igreja, largou todo mundo, os filhos foram criados por outra família, e ele ficou desesperado como um derrotado. E quando o tempo passou, os meninos cresceram. Jesus chamou os 2 para ir trabalhar na África como missionários. Eles foram se preparar no seminário. Quando estão se preparando no seminário, olharam a lista dos palestrantes. Na lista dos palestrantes tinha um pastor africano que iria ministrar.
ficaram interessados porque tinham crescido na África, o menorzinho pelo menos tinha vivido ali. Quando eles estão sentados, o palestrante africano começou a falar algumas coisas que lhes eram semelhantes, alguma coisa que o menino entendia, disse, mas eu estou querendo identificar essas palavras. Terminou o curso, eles foram lá conversar com o palestrante e saber de onde era o professor. Para a surpresa deles, o professor que estava ali ensinando era um menino que vinha brincar com eles lá na aldeia, a única vida que vinha ali brincar com eles em volta da casa, e ouviu falar de Jesus. Ali está agora o obreiro da última hora, falando do amor de Cristo. Ele perguntou, cadê o missionário? Cadê o pai de vocês? Eles disseram, olha, papai disse que fracassou, que é um derrotado e não quer mais saber da igreja. Ele chorou muito e disse, voltem rápido, encontrem o pai de vocês e digam para ele que ele é vencedor, porque em todos os lugares que ele pregou tem uma igreja implantada, e eu estou cuidando destas igrejas, porque com Deus ninguém perde a batalha. Pode parecer fracasso, mas não é, é vitória para a glória do nome do Senhor. Eu quero que você levante a tua cabeça, eu quero que você levante as tuas mãos, eu quero que você continue marchando, porque o Senhor da vitória está conosco. Eu já estou encerrando, mas só para dar mais um exemplo de que tem vitórias que vêm com cara de derrota. Lembra do tsunami que deu na Ásia? Ano de 2004, se não me falha a memória. Era perto do Natal. Algo aconteceu ali na Ásia. A Indonésia foi um dos países mais atingidos pelo tsunami. Eu estava voltando da China uma vez e parei em Bangkok, na Tailândia. Há um cheiro de morte. Aquela região foi mais de 250 mil mortos. Terrível demais. Há uma cidadezinha litorânea da Indonésia que é cristã, ou seja, que tem um grupo de cristãos. A Indonésia é o maior país islâmico do mundo. Na véspera do Natal, os irmãos foram à prefeitura pedir para fazer o Natal na praça da cidade. Eles queriam fazer ali cantar hinos, agradecer a Deus. O prefeito disse, olha, esse país é muçulmano, esta cidade é muçulmana, vocês cristãos só nos perturbam, não tem autorização para a praça, não vamos deixar vocês festejar Natal aqui, não. Se vocês quiserem, falou um monte de palavra, humilhou os irmãos e disse para eles, vão para o meio do mato, vão lá para aquela montanha lá amanhã e fiquem lá festejando o Cristo de vocês, aqui não. E eles saíram tristes, batidos, isso a mídia não divulga. E no outro dia alguém disse, mas vamos subir para lá, pode ser que seja um lugar bonito, a gente fica lá e vamos ficar cantando lá. E subiram para a montanha no outro dia, e estão lá, adorando a Jesus e festejando o Natal. Lá embaixo, o tsunami veio, varreu tudo e matou todos que estavam lá embaixo. Mas os filhos de Deus estavam seguros lá em cima. Parecia derrota, parecia humilhação, mas era o caminho da vitória que Deus estava traçando. A palavra do Senhor para alguém esta noite. Parece que é derrota, mas não é. É Deus traçando um caminho para que amanhã você levante as mãos e cante e exalte. Que tal começar agora? Já cantar o hino da vitória, mesmo parecendo ser derrota. Aleluia. Eu encerro. Aleluia. Quarta atitude de quem crê. Aliás, quarta atitude de quem tem fé. Ele crê nas promessas do Senhor para a sua vida. E ele sabe que elas vão se cumprir. Quem tem promessa de Deus aqui? Deixa eu ver. Você crê que elas vão se cumprir? Você acredita que elas vão se cumprir? Aleluia. Um dos exemplos que eu tenho de crer na promessa do Senhor é Pedro. A Bíblia diz que Pedro estava preso e seria morto. Quem estava ordenando a morte de Pedro era Herodes. E Herodes não era um homem bom, e ele não vinha de família boa. O pai, ou seja, o avô de Herodes, foi aquele que mandou matar os meninos quando Jesus nasceu.
O pai desse Herodes foi quem mandou degolar João Batista. Este Herodes mesmo matou a mãe e os 2 filhos. Ele era boa gente. Mandou matar a mãe e os 2 filhos. Agora esse mesmo Herodes prendeu Pedro e disse: amanhã, por estas horas, Pedro é um homem morto. Será que ele ia matar Pedro? Com todo esse currículo de maldade, estava mais do que certo que Pedro seria morto no outro dia. E Pedro está na cadeia, na prisão. Pedro não ia escapar, decreto dado. E a Bíblia diz que Pedro foi fazer o que na cadeia? Dormir, tranquilo. O que vai acontecer amanhã, Pedro? Amanhã eles vão me matar, deixa eu ir lá tirar um sono, deixa eu dormir um pouquinho. Como é que você dorme com a promessa de morte no outro dia? Como é que você fica tranquilo com uma promessa de morte, ainda no meio de 2 soldados? Pedro roncava, dormia tanto. A Bíblia diz que o sono dele era tão profundo que o anjo teve que sacudir ele. Pedro, acorda, rapaz! Irmão, eu louvo a Deus, porque quem crê nas promessas do Senhor, Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida. Oxalá que o Senhor quer cuidar de cada detalhe da nossa vida. São coisas pequenas que o Senhor se preocupa conosco. A gente pode não dar importância e não dar valor. Deus está observando todos os detalhes. O anjo acordou Pedro. Pedro saltou, pensou: já estou no céu, já morri. Agora o que aconteceu? O anjo disse: não, Pedro, bora lá, vim te livrar da cadeia, da prisão. Pedro levantou e saiu correndo. Quando ele vai sair correndo, o anjo disse: calma, Pedro, muita calma nessa hora. Irmão, alguém vem dizer que você está livre da prisão, você quer vazar, você quer fugir. O anjo disse: calma, Pedro, calma, não esqueça dos detalhes. Calce a sandália dos teus pés. Tem pedregulho ali fora, você pode machucar os pés. Irmão, hoje meter o pé dentro do sapato, você mete e sai correndo, mas naquela época não era assim não. A sandália, você tinha que amarrar e ficar meia hora enrolando as cordas ali. Quem está prometido de morte, o anjo veio para livrar da prisão, você vai ficar amarrando sapato, você quer fugir, mas o anjo disse: calça as tuas sandálias. Deus é detalhista, Ele cuida de tudo, se você deixar Ele cuidar. Pedro calçou e disse: bora lá, estou pronto. O anjo disse: calma, Pedro, tem mais um detalhe que você está esquecendo, pega a capa. Está frio lá fora, você pode pegar uma gripe, Pedro. Cuida de tudo. Ei, deixa o Espírito Santo cuidar dos detalhes. É detalhes, mas ele cuida. O Pedro foi livre da prisão. Aí eu me pergunto: por que Pedro ficou tranquilo? Porque ele cria na promessa de Deus para a sua vida. Ele acreditava naquilo que Jesus tinha falado. O que foi que Jesus falou para ele? Jesus disse assim um dia para Pedro: Pedro, tu ficarás velho. E quando tu ficares velho, eles vão te guiar, vão pegar pela tua mão, dá para... O Pedro olhou para ele e disse: mas eu não estou velho ainda. Isso quer dizer que eu não vou morrer. Ele vai fazer alguma coisa para me livrar. Ele cria na palavra de Jesus e na promessa do Senhor. E enquanto ela não se cumprisse na vida dele, ele estava tranquilo, seguro e guardado por Deus. Se foi Deus quem te prometeu, o diabo não te toca. O diabo não põe a mão em você. Se você andar de acordo com a palavra do Senhor, temendo a Ele, eis que a mão do Senhor está sobre ti. Vamos ficar em pé agora para uma oração. Quem crê, entrega. Quem crê, entrega. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra ansiedade quer dizer estrangulamento, estrangular a pessoa. Você conhece alguém ansioso?
Você conhece alguém que rói as unhas, preocupado com a situação? Não dorme à noite, preocupado com o que vai acontecer em dezembro? Ele nem sabe se dezembro vai chegar, mas ele já está perdendo o sono. Aí o demônio vem e perturba ele, deixa ele angustiado, ele não tem mais alegria de cantar, não tem mais alegria de vir no culto, e vai perdendo as forças por causa da ansiedade. Jesus disse assim: não vos inquieteis por alguma coisa. Foi isso que ele falou? Não vos inquieteis por problemas familiares, não vos inquieteis por problemas financeiros. Ele disse: não vos inquieteis por coisa alguma. Creia nele, entrega a ele, e ele vai cuidar de você. Pastor, já entreguei para Jesus. Entregou não. Quando você entrega, eu vou entregar isso aqui. Entreguei para ele. Está comigo? Está comigo? Está com quem? Está com ele. Não está mais comigo. Aí você vem dizer: eu entreguei para Deus, mas não dorme à noite preocupado. Eu entreguei para Deus, mas fica correndo de um lado para outro apavorado. Que entrega é essa? Que tipo de entrega você fez? Quando você disser entreguei para Deus, fique apenas adorando a Ele. Já está com Ele, e alguma coisa Ele vai fazer. A gente faz isso porque a gente não conhece o tamanho do Deus que nós servimos. Você sabe o tamanho do Deus que você serve? Você conhece o tamanho dele? A Bíblia diz que Deus chama os raios pelo nome, e eles se apresentam para ele. Você já viu um raio? Deus conhece o caminho do vento. A Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome, e elas se apresentam para ele. Ah, isso é fácil, é fácil. Quantas mil estrelas existem no universo? A Terra é uma estrela dentro de uma galáxia. Dentro da nossa galáxia existem milhões e milhões e milhões de estrelas. Existem milhões e milhões e milhões de galáxias, com milhões e milhões e milhões de estrelas. Deus sabe o nome de cada uma delas. Chama elas pelo nome e elas se apresentam. Quanto mais você, filho amado de Deus, Ele não vai saber o que está se passando com você. Por que você está angustiado? Porque você não acredita no poder que Ele tem? O universo tem 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isto foge da nossa capacidade de raciocínio. Se você quiser dar uma volta no universo a 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, você levaria 10 bilhões de anos para dar uma volta no universo conhecido, fora o que a gente não conhece, o que o cientista não sabe. Não tem como. A Bíblia diz que Deus passeia nele todos os dias de manhã, e enrola ele como se fosse a cortina da sua janela. Esse Deus está aqui esta noite. Bem-aventurado é o homem que tem o Deus de Jacó por seu Senhor e põe nele a sua confiança. Alguma coisa está para acontecer nestes dias, e Deus está dizendo: fica tranquilo, está tudo na palma da minha mão, está tudo no meu controle, está tudo segundo o que eu quero, não o que os homens querem. Está tudo segundo o que eu planejei, não o que os homens planejaram. Oh glória! Oh glória!